Oi gente, sejam bem-vindos ao canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe um like para aumentar o alcance do vídeo e do canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Agradeço a presença de todos e bora pro vídeo de hoje. Uma mulher dedicada à sua família, a seus filhos, é encontrada desacordada no banheiro da sua casa. Ajudar os outros era um modo padrão dela. Não importasse quem precisasse, mas quem faria isso com uma pessoa tão boa? O caso Rebecca Blifneck. Rebecca Bernadette Poster Blifneck nasceu no dia 19 de novembro de 1981, na cidade de Queens, Illinois, Estados Unidos. Era filha de Bill e Bernadette Poster e tinha uma irmã mais velha, Sarah Healy. Segundo amigos e família, a Becky, como era chamada, era amável, feliz, divertida e generosa. Tinha muita fé e compaixão e faria de tudo para defender sua família. Ela frequentou a Payson Seymour Elementary School, seguida pela Queens Notre Dame High School, onde foi nomeada oradora da turma, a primeira de muitas homenagens acadêmicas e profissionais em sua vida. Ela se formou com destaque pela Queen's University em bacharelado em Ciências Biológicas com especialização em Química, Sanofi Aventis como um dos seus representantes de vendas farmacêuticas de melhor desempenho. Beck e Tim se conheceram quando eles eram estudantes, na Universidade de Queens, mas só 2 anos depois de se formarem que eles começaram a namorar. Os dois acabaram indo morar juntos, casaram e formaram uma família. A Beck largou o emprego em vendas de produtos farmacêuticos para se tornar uma dona de casa, enquanto Tim continuava sua carreira de sucesso na indústria de reciclagem. Mas Beck sempre se imaginou trabalhando ativamente na profissão médica. Por isso não foi nenhuma surpresa quando ela deixou a indústria farmacêutica para seguir uma carreira de enfermagem, sua verdadeira vocação, onde ela era capaz de prestar cuidados e conforto às pessoas diariamente. Beck se formou laureada pela Blessing Rinman College of Nursing and Health Science, além de receber o prêmio de destaque do corpo docente. Ainda mais notável, ela deu à luz ao seu 3º filho durante as férias de primavera do 1º ano, faltando apenas um dia para acabar a aula. Beck trabalhou para a Queen's Medical Group em cirurgia gastrointestinal antes de fazer a transição para o pronto-socorro de Blessing Hospital. Durante a pandemia de Covid, ela também trabalhou como enfermeira de viagem no Northeast Region Medical Center, em Kirksville, Missouri, e no Hannibal Regional Hospital, em Hannibal, Missouri. Em 2020, a Beck foi nomeada para o Prêmio Internacional Daisy, que homenageia os cuidados excepcionais prestados por enfermeiras extraordinárias. O depoimento de nomeação afirmava: "Pude beijar meu marido e dizer a ele o quanto eu o amava por causa de Beck. Não há palavras para expressar o quão grato estou a ela pelo que ela fez." Além de suas credenciais de enfermeira registrada, ela também era enfermeira especializada certificada em trauma e enfermeira examinadora de agressão sexual. Na época do caso, ela trabalhava no Blessing Hospital em um acesso vascular e estava trabalhando para obter na sua nova certificação como enfermeira. Por mais dedicada que ela fosse às suas atividades profissionais, a sua devoção mais profunda era sua família. Seus meninos eram seu mundo, o maior presente de sua vida. Ela se doava a eles em todos os momentos. A sua fé católica foi de grande importância e ela trabalhou diligentemente para incutir o seu amor por Deus nos seus filhos. Os amigos e colegas de Beck contam histórias de como ela iluminou suas vidas, indo além do seu tempo, energia e generosidade. Desde visitar um amigo com enxaqueca até entregar um berço a um amigo necessitado e ficar para ajudar a montar. Ela sempre encontrou uma maneira de destacar as conquistas dos outros sem nunca exigir os holofotes, embora muitas vezes ela os merecesse. Beck adorava rir e essa risada era contagiante. Todos que a conheceram se lembram de seu ótimo humor. Timothy e Rebecca se casaram ainda em 2009, mas na época do caso já tinham se separado há alguns anos e estavam em processo de divórcio. Assim, os filhos de Beck estavam com o pai no dia 23 de fevereiro de 2023. Nesse dia, quinta-feira, Rebecca não foi buscar os filhos na escola. Então o Tim achou estranho e, depois de ligar algumas vezes para Rebecca sem sucesso, pediu ao pai dela que fosse até a casa dela para ver se estava tudo bem. Ao chegar na casa, o pai da Rebecca encontrou ela no banheiro, sem vida. A Beck havia levado 14 tiros. A pessoa que a matou não acertou todos os tiros. Foram disparados 15 tiros. Eles viram que a Rebecca tentou ligar para o 911, mas seu telefone foi arremessado da sua mão e parou atrás da porta.
Esse crime brutal deixou a comunidade de Quincy nervosa e os residentes começaram a viver com medo. Inicialmente, as pessoas estavam com medo de que houvesse um assassino à solta. Definitivamente, como isso estava acontecendo na pequena cidade? Os policiais diziam: certifique-se de trancar as portas e acender as luzes externas. Eles estão arrombando carros e estão tentando arrombar as casas. Quincy é uma cidade tranquila ao longo do rio Mississippi, onde crimes violentos são raros e perturbadores. Ela era uma enfermeira que tinha 3 filhos. Acho que as pessoas ficaram horrorizadas com o fato de uma mãe de 3 meninos poder ser baleada e morta em sua própria residência. Porém, o crime tinha toda a cara de uma execução. Você não derruba uma porta, persegue alguém até um banheiro, atira nela uma vez e depois atira muito mais vezes de um ato aleatório. Esse era alguém que estava lá por um propósito. Outra coisa importante foi que o lugar que o assassino escolheu para entrar foi pela janela de um dos quartos das crianças. Ele arrebentou a janela, possivelmente com um pé de cabra, entrou na casa, perseguiu Beck e saiu sem levar nada. Nenhum dos ferimentos foram imediatamente fatais, ela levou alguns minutos para morrer. Os investigadores perceberam não apenas que ela havia sido executada, mas que seus últimos minutos foram deitada no chão, sozinha no escuro, com muita dor, esperando para morrer. A polícia acredita que o ataque aconteceu perto da 1h10, pois era essa hora que estava gravado na tentativa de ligação para o 911 no celular da Beck. Foi encontrada uma marca parcial de sapato no carpete, várias cápsulas de uma arma 9mm e pedaços de sacolas plásticas ao redor do corpo da Beck. Algumas imagens da câmera de segurança dos vizinhos mostravam um borrão, visivelmente um homem, andando nos arredores da casa da Beck, mas a imagem é muito ruim, baixíssima qualidade, então não houve como identificar nada. Os vizinhos da Beck, os Hagman, instalaram uma câmera com um sensor de movimento ao lado da garagem, pois no ano anterior eles sofreram uma tentativa de arrombamento do carro deles. A 1h05, uma pessoa foi vista andando na calçada em direção aos fundos da casa da Beck, e o que parecia ser a mesma pessoa foi vista novamente, minutos depois, dessa vez andando na direção oposta. A câmera também havia capturado um incidente semelhante cerca de uma semana antes, no dia 14 de fevereiro, dia dos namorados. A vizinha disse que viu e mandou uma mensagem para Beck na mesma hora. Ela disse a Beck que tinham acabado de ver alguém na garagem e ela não respondeu até a manhã seguinte, quando disse que não tinha percebido nada, mas pensou que estava ouvindo vozes no seu quintal. Os vizinhos pensaram que era alguém procurando algo para roubar, mas agora, com o assassinato de Rebecca, eles começaram a se perguntar se era somente isso. Havia um vídeo de vigilância da companhia de ônibus, de uma pessoa andando de bicicleta na direção da casa da Beck, logo antes do assassinato, e na direção oposta logo depois do assassinato. E essa é uma parte da cidade onde as pessoas não andam de bicicleta no meio da noite no inverno. Então eles tinham um vídeo de vigilância e ele corresponde exatamente à linha do tempo do assassinato. A bicicleta em questão não tinha refletores nas rodas. Mais tarde, uma bicicleta sem refletores foi encontrada a alguns metros da casa de Beck, jogada em uma passagem entre 2 casas. Quando a irmã da Sarah ficou sabendo do assassinato da irmã, uma pessoa veio imediatamente à sua mente: Tim. Segundo Sarah, ela ficou muito feliz com o casamento deles provavelmente durante os primeiros 5 anos, e então as coisas começaram a mudar. Ele se tornou agressivamente mais manipulador e controlador. Ele não ajudava com a casa, e isso foi uma coisa que Beck comentou com uma amiga. Shannon Zenger é uma amiga íntima de Beck, e diz que quando ela vinha e conversava sobre maridos e esposas, ela sentia que estava arcando com a maior parte da carga. Shannon e Sarah dizem que o relacionamento só ficou mais tenso quando a Beck decidiu voltar para a escola para se formar enfermeira. Ele não apenas não a apoiou, como também não aumentou seu tempo com os meninos. Tim reconhece que ele não era a favor da Beck seguir a sua carreira de enfermagem. Ele diz que foi por preocupação com o bem-estar dela por causa do estresse. Em janeiro de 2021, após 11 anos de casamento, Tim pediu o divórcio, embora não tenha discutido os detalhes do motivo pelo qual ele entrou com o pedido. Ele deu a entender que tinha a ver com o que ele via como uma mudança de personalidade da Beck, depois que ela se tornou enfermeira. Segundo ele, Rebecca lutava muito com a paciência e o estresse, especialmente quando se tratava das crianças, e isso criou alguns conflitos. Mas Sarah diz que Tim está apenas dando desculpas. Ela acredita que o motivo pelo qual o Tim pediu o divórcio é porque ele não conseguiu controlar Beck. Ela diz que a Beck era uma mãe amorosa e tentou em vão salvar o casamento. Ela queria ir a um aconselhamento matrimonial com ele e ele se recusou. As coisas entre os dois logo se tornaram controversas de acordo com os documentos do divórcio.
Eles brigavam por quase tudo: dinheiro, casa, custódia dos filhos. Então logo Tim foi imediatamente considerado suspeito. O Tim morava a cerca de 1,5 km da casa da Beck. A bicicleta foi encontrada entre as duas casas, a meia quadra da casa do Tim. Beck começou a expressar preocupações sobre o comportamento de Tim. Ela enviou essa mensagem para um amigo. Ele gritou na minha cara, ele me empurrou na frente das crianças e jogou coisas pela janela. E ela mandou uma mensagem para um outro amigo. Eu realmente acredito que o Tim tem problemas de saúde mental, graves problemas, e ele está se tornando mais vingativo e imprevisível. Sarah disse que Beck enviou uma mensagem para ela como: se algo acontecer comigo, certifique-se de que a pessoa número 1 de interesse seja Tim. Estou com medo de que ele possa fazer e de seu comportamento errático. Estou escrevendo que tenho medo de que ele possa me machucar de alguma forma. Venha atrás de mim ou tente fazer algo comigo que me afaste das crianças ou que as crianças se afastem de mim. Porém, Tim diz que foi Beck quem foi vingativa. Ela disse às pessoas que ele teve um caso, o que segundo ele não era verdade. Ela tentou dizer às pessoas que ele era alcoólatra, o que segundo ele também não era verdade. De acordo com ele, ela estava falando essas coisas às pessoas porque ela estava irritada com o divórcio. Beck entrou com um pedido de proteção contra o Tim. Em sua petição, ela alegou que o Tim entrou em sua residência sem permissão. Ela também disse que ele falsificou repetidamente as interações entre os dois, que a ordem de proteção não foi concedida, mas um juiz acabou ordenando que o Tim e a Beck ficassem longe da residência um do outro, exceto quando eles trocassem seus filhos, e o juiz também ordenou que o Tim devolvesse uma arma 9mm que a Beck havia presenteado ele quando eles estavam juntos, pois ele gostava de tiro recreativo. Ela queria essa arma em particular de volta porque a arma estava no nome dela, mas a Beck nunca recuperou a arma. A mesma arma foi usada para matar ela. Tim disse que não via aquela arma há 3 anos, que a arma não estava com ele. Beck foi morta uma semana antes do caso do divórcio e a julgamento. Foi quando Sarah informou a polícia sobre essa história. Tim se tornou uma pessoa de interesse, e as autoridades continuaram cavando. Dias depois encontraram uma bicicleta sem refletores nas rodas, como aquela vista nos vídeos de vigilância, a menos de meio quarteirão da casa do Tim. Eles então executaram um mandado de busca na casa do Tim. No carro, enquanto Tim observava, e em 13 de março de 2023, pouco mais de 2 semanas após a morte da Beck, o Tim foi preso e acusado de seu assassinato. Tim disse que não consegue nem imaginar a ideia de assassinar alguém. Ele nega qualquer envolvimento no caso. Houve conversas sobre a aparência do Tim em sua foto, embora não tenha sido nenhuma surpresa para a família de Beck. Temos visto nas redes sociais a deterioração de sua aparência, e isso andou de mãos dadas com a deterioração do seu estado mental ao longo do divórcio. Porém, Tim diz que isso não tem nada a ver com o caso, que ele estava deixando crescer o cabelo para uma arrecadação de fundos para uma pesquisa sobre câncer. Ele continua afirmando não ser uma pessoa violenta. Segundo a advogada de Tim, não faz sentido implicar a ele a morte de Beck só porque eles estavam passando por um divórcio complicado. Apesar de Beck não sofrer violência física, algumas pessoas disseram que ela sofreu violência emocional e psicológica. Tim diz que tem um álibi para a hora do assassinato. Ele diz que estava em casa com os 3 filhos. Eles estavam dormindo naquela noite porque Beck pediu a ele para ficar com eles mais uma noite. Ela disse a ele que não estava se sentindo bem e ele disse que tudo bem, que ele poderia ficar com as crianças. Os promotores do condado de Adams, Josh Jones e Laura Keck, acreditavam que Tim viu uma oportunidade. Ela mostrou fraqueza a um predador e é isso que os predadores fazem quando vem uma fraqueza. Eles atacam. Eles disseram que isso explica o ponto de entrada do intruso no andar de cima da janela em um dos quartos das crianças. Se você é um intruso aleatório, por que você vai para a janela do 2º andar? Você passa não apenas por uma janela, mas por 3 janelas que são possíveis pontos de entrada. E por acaso você tem a sorte de ser o quarto do menino que não estava lá naquela noite. Porém, Casey, a advogada de defesa, aponta para o que ela diz ser uma falta de evidências físicas que liguem Tim ao crime. Nenhuma arma do crime ou roupas ensanguentadas foram encontradas, e embora a polícia tenha apreendido pares de sapatos de Tim, eles não batiam com aquela impressão parcial de sapato encontrada no local. Eles levaram cada par de tênis esportivo que eles pensaram que seria compatível. Eles não encontraram nenhum que fosse compatível. Ela também aponta que o DNA de Tim não foi encontrado naquela cadeira de pátio que os investigadores acreditam ter sido usada pelo assassino para subir no telhado de Beck. Nada que estivesse ligado a Tim. Eles pegaram todos os pares de luva da casa, do carro de Tim que pudessem encontrar.
e nenhuma dessas luvas tinha nada que o vinculou ao crime. A advogada de Tim diz que acredita que os investigadores deveriam ter dado mais peso à ideia de que poderia ter sido um predador aleatório que matou a Beck, em um arrombamento que deu errado. Lembre-se que a polícia encontrou aqueles vídeos de uma pessoa em uma bicicleta e uma pessoa andando pela calçada do vizinho de Beck. Mas esse predador não abusou dela sexualmente e nem levou nada de dentro de casa. Mas Tim insiste que não é ele nesses vídeos. Você não pode dizer com qualquer grau de certeza quem é essa pessoa em qualquer um dos vídeos. Tudo que você vê é uma bicicleta sem refletores, e mesmo que uma bicicleta sem refletores nas rodas tenha sido encontrada a menos de meio quarteirão da casa do Tim, Casey diz que não significa nada. Seu DNA não foi encontrado naquela bicicleta, e nem sabemos se a bicicleta que foi encontrada é a mesma bicicleta que estava no vídeo. Porém, os promotores Jones e Laura dizem que encontraram evidências que ligavam Tim àquela bicicleta. Eles conseguiram baixar informações do telefone de Tim e descobriram que Tim tinha uma conta falsa no Facebook com o nome de John Smith. E dizem que essa conta do John Smith no Facebook parecia estar olhando para esta bicicleta à venda. É uma Schwing azul, sem refletores nas rodas, assim como aquela bicicleta que foi encontrada. No celular de Tim também haviam buscas para como tirar pólvora das mãos, como arrombar uma porta com pé de cabra. No dia dos namorados, dia 14 de fevereiro, Tim procurou na internet sobre a placa de veículo que estava estacionado na garagem da casa de Beck, um encontro que ela estava tendo naquele dia. Naquele dia que foi gravado um homem na frente da casa dela pelas câmeras de segurança dos Hagman. Tim foi preso sem fiança, então ele tinha o direito de um julgamento rápido, o que significava que os promotores seriam obrigados a julgar o caso dentro de 90 dias após a prisão de Tim. Eles disseram que estariam prontos, mas eles tinham o suficiente para provar seu caso além de uma dúvida razoável? Normalmente, os júris esperam por uma confissão. Eles esperam aquela evidência de DNA que diz que é 1 em 500 milhões. Eles teriam que mostrar a eles que não era esse o caso. Exatamente 3 meses depois que Beck Bliffnick foi baleado em sua casa, Tim Bliffnick foi a julgamento por seu assassinato. Os promotores Josh Jones e Laura começaram expondo metodicamente as evidências que dizem apontar diretamente para Tim, começando com aqueles estranhos pedaços de sacola plástica que foram encontrados ao redor do corpo de Beck. Eles disseram que os investigadores determinaram que eram pedaços de uma sacola do supermercado Aldi. E então, na casa do réu, encontraram pilhas dessas sacolas, que ele disparou através de um saco Aldi na tentativa de abafar o som ou para capturar as cápsulas. Os promotores disseram que o processo do DNA foi deixado para trás em um pedaço daqueles plásticos. Um especialista testemunhou que era mais do que provável que Tim era um contribuidor, e Tim também não poderia ser excluído do DNA encontrado sobre as unhas de Beck, que tinha 3 vezes mais probabilidade de ter vindo do réu ou de um parente do sexo masculino da linhagem do réu. Nesse caso, eles estão gerando uma dúvida razoável, mas a advogada de defesa Casey diz que as evidências estão longe de ser definitivas. Todo mundo na cidade tem as sacolas Aldi, que as sacolas podem ter vindo da casa da Beck com o DNA dele, porque eles transferiam coisas de um lado para o outro dentro das sacolas para os meninos. Havia DNA encontrado sobre as unhas de Beck, e era tão provável que fosse do Tim quanto de qualquer um dos meninos. Os promotores também disseram ao júri que a polícia encontrou um pé de cabra no porão de Tim, e chamou um especialista para depor, que testemunhou que ela o comparou às marcas de ferramentas deixadas na janela, que foi aberta na casa da Beck. Ela não poderia dizer com certeza científica que aquele pé de cabra deixou aquelas marcas. Os especialistas disseram que isso era inconclusivo. Inconclusivo deixa um júri adivinhando e especulando, o que eles não estão autorizados a fazer. O júri ouviu sobre o divórcio amargo do casal e da irmã de Beck e vários amigos que testemunharam sobre os medos de Beck que ela levantava sobre o Tim. Vários deles reconheceram que infelizmente não tomaram medidas para ajudá-la. Eles lembraram que Beck foi morta uma semana antes do caso de divórcio do casal ir para o julgamento. Os promotores disseram ao júri que havia algo ainda maior do que o dinheiro sobre a custódia que iria entrar em jogo. Beck não queria que seus 3 filhos ficassem perto do pai de Tim. Supervisionado pelo UNS, eles não contaram ao júri o porquê, mas descobriram esses documentos judiciais que revelavam que Beck reuniu testemunhas sobre o pai do Tim, Ray Bliffnick, e alegaria que ele tinha um histórico de perversão e abuso de crianças menores muitos anos antes. As supostas vítimas não eram os filhos de Beck e Tim. Beck buscou uma ordem de proteção contra Ray, mas um juiz negou seu pedido em uma carta. O advogado de Ray escreveu que Ray nega veementemente as alegações e que ele nunca foi acusado de qualquer crime decorrente das alegações. A promotoria apontou que no dia do assassinato de Beck, horas antes de alguém, exceto seu assassino, saber que ela estava morta,
Tim trouxe uma cesta de basquete infantil para a casa de seu pai. Ele estava fazendo isso porque sabia que a Beck não seria mais um problema. Beck não queria os meninos perto de Ray, e na mente de Tim, esse problema foi resolvido, porque Beck estava morta. A advogada de defesa diz que não acredita nisso, porque os meninos não estavam impedidos de ver Ray. Eles simplesmente não podiam vê-los sem supervisão. Para ela, não havia sentido que ele jogasse sua vida fora por causa de um divórcio e para manter fora dos olhos do público informações que já estavam divulgadas. Porém, os promotores mostraram ao júri inúmeras pesquisas prejudiciais encontradas no telefone de Tim, como abrir minha porta com pé de cabra, como fazer um silenciador de pistola caseiro e como limpar a pólvora de suas mãos. Sabe aquela pessoa capturada pela câmera na garagem do vizinho de Beck no Dia dos Namorados, cerca de uma semana antes do assassinato? Bem, os promotores dizem que logo após aquele avistamento, Tim fez mais de 200 pesquisas online por uma placa específica e por um número de licença de carro. Descobriu-se que essa licença e a placa pertenciam a um homem com quem Beck estava namorando, e sua caminhonete estava estacionada na garagem de Beck na época. Tim diz que soube do novo relacionamento de Beck meses antes e disse que não se importou. Quanto às pesquisas sobre a licença do carro e a placa, que foram encontradas no telefone do Tim, não há data ou hora de quando essas pesquisas foram feitas. Então não sabemos se elas foram feitas antes do assassinato e não sabemos se elas foram cometidas após o assassinato. Antes de fecharem o caso, os promotores mostraram mais uma evidência. Essas cápsulas gastas que foram encontradas na casa do Tim, uma especialista testemunhou que ele as comparou com as cápsulas encontradas na cena do crime e determinou que 27 delas foram disparadas exatamente da mesma arma usada no assassinato. Cada arma de fogo deixa sua própria impressão digital em cada cartucho que dispara. A mesma arma que matou Beck Blefnick disparou esses cartuchos que foram encontrados na residência de Tim Blefnick. Essa é a opinião do especialista trazido pela promotoria. No final das contas, está sujeito a um erro humano como qualquer outra coisa, mas quando foi a vez da defesa chamar testemunhas, ela optou por não chamar nenhuma. Eles não chamaram nenhum especialista para dar contra a opinião do especialista da promotoria. Mas segundo a advogada de defesa, eles estavam sem dinheiro. Eles tinham a vida de um homem em risco, mas quiseram fazer uma jogada arriscada. O júri começou deliberando após um julgamento de 6 dias. Tim Blefnick estava nervoso. Ele estava esperando que eles decidissem seu destino dentro daquela sala do júri. Um jurado estava indeciso. Mas 4 horas depois, um veredito. O juiz considerou o réu Timothy Blefnick culpado de assassinato em 1º grau. Foi uma sensação de alívio por eles terem considerado culpado, mas também foi uma sensação de que os 3 meninos perderam ambos os pais, disse a irmã de Beck. Eles estão entrando em um recurso. Tim continua dizendo que é inocente e que pensa muito nos filhos, que jamais mataria Beck. Mas a irmã de Beck diz que Tim está exatamente onde ele deveria estar. Ele ligou para o meu pai para armar aquela cena e ele ia encontrá-la. Isso por si só mostra o quão cruel ele realmente é. Tão agonizante quanto a nossa dor, quero que ele entenda que o seu pior crime foi contra as crianças, e essa é a mensagem que Sarah entregou diretamente a Tim durante sua declaração sobre o impacto da vítima, pouco antes dele ser sentenciado em 11 de agosto de 2023. O futuro de seus filhos será para sempre impactado por seu crime. Eles já estão sofrendo. Talvez você devesse ter pesquisado estresse pós-traumático infantil no Google, entre as suas pesquisas na internet para silenciadores caseiros e números de placas de carro. O juiz Robert Adrian teve a opção de condenar Tim a qualquer coisa entre 45 anos e prisão perpétua. O juiz disse: "O Sr. Blefnick, você pesquisou esse assassinato. Você planejou esse assassinato, você invadiu a casa dela e atirou 14 vezes. O tribunal acredita que a sentença apropriada seria a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional." Os promotores Jones e Cake dizem que a punição se ajusta ao crime. À família de Beck, o que resta é se concentrar em tudo o que resta de suas memórias e dos amores de sua vida, seus 3 meninos que agora moram com seus pais. Beck gostaria que uma mudança positiva acontecesse. Gostaria que a vida de outra pessoa fosse salva se pudéssemos aprender alguma coisa. Se alguém entrar em contato com você e disser que está com medo, que ele acredita que seu parceiro ou quem quer que seja é capaz de cometer violência, precisamos acreditar neles e fazer um esforço ativo para garantir que estejam seguros. Esse foi o recado de Sarah. Gente, esse caso trata de mais um caso de feminicídio. É importante seguir com a recomendação dos amigos da irmã da Rebecca. Caso alguém diga que está com medo de um parceiro, que tenha recebido ameaças, ou que já sofreu violência, é um alerta e devemos fazer o possível para ajudar essas pessoas, e talvez salvar uma vida. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixa um like se ainda não deixou, se inscreve no canal, por favor, que vai me ajudar muito, e até o próximo vídeo.